O número 7 na Bíblia traz o simbolismo de completo, de perfeito. Eu poderia trazer para vocês aqui o que significa cada número na Bíblia. Nada na Bíblia por acaso. Mas a mensagem de hoje não é sobre isso. Eu só queria destacar o 7, porque a Bíblia diz que Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. Quando Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele estava dando um alerta para Naamã. Naamã precisava de uma lavagem por inteiro. Naamã não precisava apenas de uma cura do corpo. Deus queria curar Naamã da lepra, mas Deus queria ir além. Deus queria recuperar a vida espiritual de Naamã. E o general Naamã, provavelmente, com certeza, ele estava fardado, né, porque ele foi com uma comitiva militar. O Naamã estava com medalhas. E o que ninguém sabia era que por debaixo daquele uniforme e por baixo daquelas medalhas havia o mau cheiro das feridas da lepra. Ele era um grande general, honrado e respeitado, mas ele era leproso. O texto que nós vamos analisar, a gente percebe que a princípio Naamã não entendeu o propósito de Deus, mas depois, quando ele aceitou e obedeceu, o milagre aconteceu. E eu queria que a gente analisasse cada mergulho, porque a cada mergulho na água, a mente de Naamã refletia e a vida dele era lavada por Deus. E eu gostaria, em nome de Jesus, de comparar esses 7 mergulhos com um processo que a gente precisa experimentar para que o milagre aconteça na nossa vida. Quem quer aprender mais da palavra aqui, levante sua mão, diga eu. Então vamos lá. Primeiro mergulho de Naamã, né? Eu queria trazer para nós aqui, vamos voltar no início do texto. Versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ele não nasceu leproso, ele ficou leproso. Mas mesmo assim, ele era muito respeitado e honrado. Vejam, o texto diz que Naamã, ele havia conquistado grandes vitórias, mas debaixo daquele luxo todo, haviam feridas dolorosas. E para entrar na água, Naamã ia ter que expor a sua enfermidade. Deus exigiu que ele abrisse mão do orgulho e reconhecesse a sua necessidade. Sabe o que eu percebo? Que muitas pessoas estão como Naamã, por fora parecem deslumbrantes. Eles usam a melhor roupa, usam a melhor maquiagem, né? Cortam o cabelo nos melhores lugares, mas por dentro estão cheios de feridas. Tem muita gente assim. Quando você vê a pessoa por fora, você imagina, essa pessoa não tem problema nenhum, mas por dentro tem feridas, a lepra tem destruído a pessoa. Você sabia? Para ser curado por Deus, a gente precisa renunciar e revelar a Deus quem nós somos. O primeiro mergulho que Naamã fez foi um mergulho da renúncia. E você também precisa aprender a renunciar, se você quer ser lavado por Deus e se você quer receber o melhor de Deus. Assim como um paciente que de repente está com um problema na pele, e ele vai ao médico, e ele tem que se despir, ele tem que mostrar a ferida ao médico, para que o médico possa analisar e passar o remédio necessário. Assim também, quando a gente chega diante de Deus, não dá para chegar maquiado, não dá para chegar com aquela roupa deslumbrante. Nós temos que mostrar quem nós realmente somos. Não dá para enganar a Deus. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. É preciso renunciar, é preciso mostrar as feridas, para que o médico dos médicos possa trazer cura. E eu pergunto, o que é que você precisa renunciar? Quais são os pecados que você precisa renunciar? São tantos, quem sabe a gente tem sido mentiroso, quem sabe temos vivido na prostituição, quem sabe o orgulho tem dominado a gente. São pecados que nós precisamos renunciar, se a gente quer experimentar o melhor de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então diga comigo, a renúncia é o primeiro mergulho que eu preciso dar. Amém? O segundo mergulho, eu acho interessante que o versículo 3 diz assim: um dia ela disse à sua senhora. Quem? Vamos voltar atrás. A Síria tinha lutado contra Israel e venceu. E a Síria levou algumas pessoas como escravos. Naquela época tinha muito disso, gente. Coisa chata. E uma das moças que foram levadas trabalhava na casa de Naamã como empregada da casa. E a Bíblia diz que Naamã, ele muito preocupado com a lepra, porque a lepra com certeza estava aumentando, ele conversou dentro de casa sobre o problema dele. E a menina que estava dentro da casa dele, que era de Israel,
disse assim: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E o que aconteceu com Naamã, gente? Quando Naamã ouviu aquela moça, ele poderia ter ouvido e não ter dado, nem bola para ela, mas ele creu na palavra dela. Ele creu a tal ponto dele ir ao rei, falou: rei, tem uma menina na minha casa, daquelas que nós pegamos lá de Israel, que diz que tem um homem lá em Israel que cura, ele tem o dom de Deus, eu posso ir? Então veja só, Naamã, que era o grande general, ele devia obediência ao rei, e ele foi pedir ao rei para ir, e o rei deixou Naamã ir. Imagina, irmãos, Eliseu era famoso naquela época, o grande profeta Eliseu, através dele Deus tinha feito tantas coisas, e Naamã acreditou no testemunho daquela jovem, ele teve fé. Provavelmente Naamã já tinha procurado os melhores médicos, provavelmente Naamã já tinha procurado os melhores recursos da medicina, mas a lepra continuava. Ele deu crédito àquela mulher. Naamã contou tudo ao rei, e o fato de sair da sua terra em busca da cura também foi um ato de fé, porque como é que ele tinha certeza que seria curado? Ele saiu da sua terra com toda uma comitiva militar, ele saiu da sua terra porque alguém disse e ele creu. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando alguém te disser uma palavra de fé, creia. Quando a palavra de Deus disser que você pode, creia. Creia na palavra de Deus. Existem pessoas que estão precisando de um milagre, mas não acreditam quando ouvem, ou não estão dispostos a assumir publicamente a sua fé. Eu pergunto, você está disposto a crer? O primeiro mergulho é a renúncia. O segundo mergulho é a fé. A gente precisa renunciar e a gente precisa ter fé. Eu pergunto, quem é Deus para você? Deus vai realizar na sua vida exatamente aquilo que você acredita que Ele pode realizar. Se você não acreditar que Deus pode realizar, você limita a ação de Deus na sua vida. Mas se você crê que Deus pode realizar, Ele vem e realiza na sua vida. Quantos creem nisso? Digam amém. Vamos lá, o terceiro mergulho, versículo 5 diz assim: então Naamã partiu, quer dizer, ele saiu da Síria, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Você percebeu que Naamã não saiu de mãos vazias? Quando ele foi para a terra de Israel para procurar a cura, ele foi levando presentes. E não foi pouco não, gente. Olha o que o texto diz: 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Naamã sabia o que era gratidão. Você sabia que muitos de nós não entendemos muito disso? Naamã não saiu de mãos vazias. Tem gente que vem à igreja e ele quer ser abençoado. Existem pessoas que têm um relacionamento com Deus e ele quer ser abençoado, mas ele não demonstra gratidão. A gente demonstra gratidão com atitudes, não é só com palavras. Você sabia que dizer eu sou grato não é difícil, mas você na prática demonstrar a gratidão, muitas vezes a gente tem dificuldade. Aquele homem saiu levando um presente para o homem de Deus, ele levou lá 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. É diferente de muita gente que só quer receber e não está disposto a ofertar o melhor para Deus. Eu pergunto, você tem dedicado o seu melhor para Deus? Como é que você quer o melhor de Deus se você não dá o melhor para Deus? Como é que você quer receber o melhor de Deus se você dá resto para Deus? Você acha que Deus não observa isso? A Bíblia diz, no texto que a gente leu aqui para o dízimo, que de Deus não se zomba. Tudo que a gente semear, nós vamos colher. E a gente não pode cansar, não pode desanimar, porque no tempo certo nós vamos colher. Aqui nós temos o exemplo de um cara, Naamã, que mesmo não conhecendo o Deus de Israel, entendia o que era gratidão. Ele levou consigo o melhor dele para dedicar ao homem de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O quarto mergulho que aconteceu foi o mergulho da obediência. Primeiro teve renúncia, depois teve que ter fé. Terceiro lugar, a gratidão. Em quarto lugar, obediência. Aqui está o cerne de toda a solução do problema. A Bíblia diz que, vou voltar um pouquinho atrás para você entender. Quando a moça da casa de Naamã disse que havia um homem que curava em Israel, Naamã não sabia quem era o homem que curava. E ele foi até o rei. Ele saiu da Síria e foi até o rei.
e ele achou que quem curava era o rei de Israel. E o texto diz que ele chegou até o rei e falou assim: rei, eu trouxe aqui para você 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 roupas finas. Eu fiquei sabendo que você cura e eu vim aqui para você me curar. Diz que o rei endoidou, rasgou suas vestes e falou: você acha que eu sou Deus? Só que depois o rei se tocou, porque naquela época o poderio militar da Síria era muito grande. Ele falou: será que você veio aqui só para rachar um motivo para poder guerrear contra a gente? Como é que você chega aqui na minha frente e fala que eu posso te curar? Eu não sou Deus. E ele rasgou suas vestes porque ele ficou preocupado, porque ele pensou que deve ser alguma estratégia da Síria para poder vir me pedir uma coisa que eu não posso fazer, e aí eu não faço e eles vêm e destroem tudo. E a Bíblia diz que Eliseu ficou sabendo, e Eliseu disse: manda o homem aqui. E o rei de Israel falou assim: não sou eu que curo, não, agora eu lembrei, tem um profeta em Israel, o nome dele é Eliseu. E Naamã foi com toda a sua comitiva até o encontro de Eliseu em Samaria. Mas, gente, que coisa interessante. Qual foi a ordem que Eliseu disse a Naamã? Eliseu disse assim: vai até o rio Jordão, mergulha 7 vezes no rio, que você vai ser curado. Mas o que eu vejo assim de mais interessante no texto é que Eliseu não recebeu Naamã. Ele mandou um recado pelo secretário dele. Naamã ficou com muita raiva, falou: eu saí da Síria e o homem nem me recebe. Eu creio que o secretário de Naamã, que era Geazi, chegou lá e falou assim: ó, o meu senhor falou que você deve mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ser curado. Ele não pode te atender porque ele está muito ocupado. E o cara deve ter pensado: o que é isso? Eu sou o grande general? Como é que esse cara nem sai para me atender? E ele ficou ainda mais furioso, porque ele pensou assim: tem rios melhores do que esse, lá na cidade onde eu moro? Por que esse cara me mandou, mergulhar no Rio Jordão, esse rio sujo? Nós já tivemos no Rio Jordão várias vezes, é um córrego, gente. Um rio de água meio assim, barrenta. Ele disse: lá em Damasco tem rios muito melhores, e esse homem me manda mergulhar no Rio Jordão. O que a gente aprende aqui, irmãos? Que enquanto Naamã não mergulhasse as 7 vezes que foi ordenado por Eliseu, ele não ia receber a cura. Isso quer dizer, não adianta fazer uma parte do que Deus pede. A gente precisa obedecer totalmente à ordem de Deus para a gente receber o melhor de Deus. Naamã precisava receber um banho de obediência, porque a obediência parcial é igual a desobediência. Porque tem gente que fala assim: eu gosto de Deus, tem trechos na Bíblia que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Irmãos, a Bíblia não é para você gostar ou deixar de gostar, a Bíblia é para você obedecer. A Bíblia não é um livro para você concordar. Deus não precisa que você concorde com Ele. Deus quer que você o obedeça, só isso, simples. A Bíblia é o livro de Deus para que, se a gente seguir, a gente vai se dar bem. Não adianta fazer uma parte. Naamã estava acostumado a dar ordens para os seus subordinados. Ele era o grande general, e como general ele só recebia ordens do rei, mas ele dava ordem para todo mundo. Mas para receber a bênção do Senhor, Naamã precisava aprender a obedecer. E obediência não é fazer o que você quer, obediência é fazer o que Deus mandar. Repita comigo: obediência é fazer o que Deus mandar. E aí Naamã mergulha uma vez, Naamã mergulha 2 vezes, e ele olhava para a sua pele e continuava do mesmo jeito. Naamã mergulha 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, a pele continuava do mesmo jeito, a lepra estava ali. Naamã mergulha a 6ª vez, e ele continuava leproso. Só depois do 7º mergulho que ele se levanta e a pele dele estava como a de uma criança. Interessante, eu te pergunto: você está disposto a tomar um banho de obediência? Você está disposto a obedecer ao Senhor literalmente? Porque quem obedece, geralmente, recebe o milagre e a unção de Deus na vida dele. Portanto, eu queria te dizer: para de questionar. Não fica dizendo eu concordo, eu discordo. O que Deus diz, obedeça. Pode até parecer meio doido, obedeça. Porque quando você obedece, um milagre vem para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. E aí vem outra coisa. Vejam, nesse mesmo texto, você vê que Naamã reclama, porque ele diz o seguinte: além do profeta não me receber, que eu achei uma falta de respeito, ele me manda mergulhar no Rio Jordão, sendo que tem águas muito melhores lá onde eu moro.
por que o profeta nem recebeu Naamã e por que o profeta mandou ele mergulhar no Rio Jordão? Eu creio que tinha algumas estratégias de Deus. Primeiro, que Deus queria testar a humildade de Naamã. Imagine um homem muito rico ter que despir da sua roupa, retirar os distintivos, retirar as medalhas, e ele ter que expor a sua enfermidade diante de várias pessoas que eram inferiores hierarquicamente a ele. Porque ele levou uma comitiva militar. Ele era general, mas ele deve ter levado capitão, cabo, sargento, soldado. Ele levou uma opção de gente, sim ou não? E quando ele foi mergulhar no Rio Jordão, ele teve que expor sua enfermidade. Pouca gente sabia que ele era leproso. O rei sabia que ele era leproso, mas ele escondia a lepra. Então, quando ele teve que mergulhar no rio, ele teve que expor sua enfermidade. Deus exigiu que Naamã tomasse um banho de humildade. Naamã aprendeu que não adiantava todo aquele aparato militar. Nada daquilo ia resolver a sua maior necessidade. Naamã precisou reconhecer sua carência. Ele precisou se igualar com as outras pessoas. Você sabia que muitas vezes Deus permite que situações difíceis aconteçam para poder testar a nossa humildade? Porque várias situações da vida servem para nos ensinar a gente ser mais humilde. Muitas vezes problemas e dificuldades que eu e você enfrentamos, Deus está trabalhando conosco. Relacionamentos difíceis, Deus está trabalhando conosco. Tudo isso são ferramentas para quebrar o nosso orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Se você quer chegar diante de Deus, você tem que chegar com humildade. E humildade tem a ver com atitude. Humildade não tem a ver com posses financeiras, gente. A nossa mídia, maluca, ela costuma apontar as câmeras para as favelas e dizer, olha lá os humildes. E ela aponta as câmeras para os lugares onde tem pessoas mais ricas e diz assim, olha lá os soberbos. Nem sempre é assim, você sabe disso. Você conhece muito pobre soberbo, eu também. Eu conheço rico soberbo também. Você percebeu que a humildade não tem a ver com posses. Humildade é um estado de espírito, é uma atitude diante de Deus. Se a gente quer receber o melhor de Deus, nós precisamos nos humilhar diante dEle. Humildade é algo que Deus exige. Você está disposto a tomar um banho de humildade? Quem está disposto a tomar um banho de humildade aqui? Amém? Deus está chamando a gente nessa semana do clamor a tomar um banho de humildade. E eu queria te chamar a estar conosco aqui para a gente buscar isso ao Senhor. Vejam, o sexto mergulho de Naamã, lá no versículo 15 diz assim, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Depois que ele foi curado, ele voltou lá para a casa de Eliseu. E ao chegar diante do profeta, agora o profeta recebeu ele. Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Vejam, a primeira coisa que aconteceu quando Naamã foi curado, ele assumiu publicamente a sua fé no Deus de Israel. Vejam, ele até pediu um pouquinho de terra para levar para o lugar onde ele morava. Ele falou, profeta, deixa eu pegar aqui um pouco de terra, porque eu quero levar essa terra, um pouquinho dessa terra santa lá para a minha terra, para me lembrar de que tem Deus nesse lugar. Que coisa interessante, gente. Para um general, seria muito grave deixar de servir os deuses do seu rei para assumir um novo compromisso de fé. Mas Naamã resolveu dedicar sua vida ao Deus de Israel. O que não falta hoje é gente querendo as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. O que não falta hoje é pessoas querendo ser abençoado sem compromisso com Deus. Aqui a gente vê um homem que fez um compromisso com Deus. E nós temos na Bíblia alguns exemplos. Por exemplo, os 3 amigos de Daniel se chamavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, na sua loucura, ele fez uma estátua de 6 metros e ele disse, todos os meus súditos vão ficar diante da minha estátua, porque agora eu sou Deus. Ele decretou que era Deus. E vai tocar 6 instrumentos e depois do 6º instrumento, todo mundo vai ter que se ajoelhar e adorar. Tinha 3 no meio do povo, que vieram lá de Israel. O nome deles era Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando tocou as 6 trombetas, quem é que ficou em pé? Os 3. Por quê? Eles falaram, meu compromisso é com Deus. E eu não vou me ajoelhar diante de outros deuses. E aí, quando o rei ficou sabendo disso, ele mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes. E ele mandou tocar de novo. Ele falou, vou dar mais uma chance para vocês. Se vocês não mergulharem agora, olha, eu vou jogar vocês lá naquela fornalha de fogo e vocês vão morrer queimados.
que Sadraque, Mesaque e Abednego fez? Talvez alguns de nós faríamos. Tá bom, eu vou só ajoelhar aqui, vou fingir que eu vou ajoelhar. Ele falou, não, não, não. Se Deus não quiser nos livrar, nós morremos. Mas nós temos um compromisso com Deus e nós não vamos abrir mão desse compromisso. Nós não vamos nos ajoelhar diante de deuses estranhos. O que o rei mandou fazer? Mandou tocar as trombetas. De novo, os 3 ficaram de pé. Pegaram aqueles 3 e jogaram na fornalha. E de repente o 4º homem estava com eles na fornalha. Você sabia que quando a gente tem um compromisso com Deus de verdade, Ele sempre vem em nosso socorro? Às vezes Deus não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Quando a gente tem compromisso com Ele, o compromisso com Deus tem que vir em primeiro lugar. Ah, Deus, eu quero muito as Tuas bênçãos. Não é errado querer, mas em primeiro lugar eu quero muito o Senhor. Meu compromisso com o Senhor... Olha, se o Senhor me abençoar, eu continuo sendo seu servo. Se o Senhor me curar, eu vou ficar muito feliz. Mas se o Senhor não me curar, eu continuo te obedecendo e te servindo. Porque meu compromisso independe disso. Naamã fez um compromisso com Deus. Eu te pergunto, como é que está seu compromisso com Deus? Para você receber o melhor de Deus, seu compromisso com Deus tem que estar muito bem feito. A sua aliança com Deus tem que ser inquebrável. E aí acontece o 7º mergulho. E o 7º mergulho eu acho até engraçado, porque quando Naamã foi até Eliseu, ele disse o seguinte: a partir de hoje eu só vou servir ao Deus de Israel, mas eu quero te pedir perdão, profeta, porque o meu rei faz holocaustos e sacrifícios, e sempre que ele vai fazer, ele me pede para ir com ele para segurar, porque ele já está bem velho. Então o rei sempre me pede para ir com ele para poder amparar ele. Então eu queria te pedir perdão de uma vez, porque eu vou amparar o meu rei para poder fazer os sacrifícios dele lá, mas eu nunca mais vou me curvar diante dos deuses da minha terra. Vejam, ele foi pedir perdão e a Bíblia diz que quando Eliseu ouviu isso, falou assim: vá em paz, o Senhor é contigo. Além de Naamã assumir publicamente a sua fé no Deus de Israel, além dele pedir para levar um pouquinho de terra com ele, vejam, para um general seria muito grave, né, se ele não servisse ao Deus de lá. Vejam, o general que ficou indignado com o detalhe de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, agora é um homem submisso, agora é um homem interessado em servir a Deus até nas mínimas coisas. Ele pede perdão ao profeta, e a resposta do profeta foi: eu te perdoo, vá em paz. E Naamã saiu para sua terra com a alma cheia de paz. O homem ferido e sofredor, que chegou na cidade de Samaria, volta para sua casa com os olhos cheios de brilho e de alegria. Finalmente ele ia poder abraçar seus filhos. Finalmente ele ia poder abraçar sua esposa sem aquelas feridas da lepra. Finalmente ele ia poder viver uma vida normal. Sabe o que a Bíblia diz? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Pecado tem que ser confessado. Você viu que Naamã, o temor de Deus vem sobre ele de uma forma tão grande que até o fato dele levar o rei dele para poder fazer sacrifício, ele foi pedir perdão. Eu pergunto, você tem facilidade de pedir perdão ou você é daqueles que não dá o braço a torcer? Você tem facilidade de perdoar ou você é daqueles que fica guardando rancor e mágoa dentro de você, achando que fulano vai ver, que nada? Você sabia que a pessoa que não perdoa, ele toma veneno achando que o outro vai morrer? Porque a falta de perdão é veneno para o seu corpo. Muitas das enfermidades que a gente tem é resultado de falta de perdão, coisas que não foram resolvidas. Vejam, a Bíblia diz que não somente a pele de Naamã foi limpa, mas a alma dele também foi lavada. Ele se tornou um novo homem. E cada um dos 7 mergulhos foram necessários para poder purificar a vida de Naamã de dentro para fora. Enquanto ele mergulhava, ele meditava. E eu queria te chamar para nessa semana você vir conosco, porque esse lugar agora é um rio, e nós vamos mergulhar nesse rio durante esses dias. E cada mergulho que a gente vai dar, nós vamos meditar. E nós vamos estar trazendo sobre nós as lembranças disso aqui. Mas eu creio que no final dessa semana do clamor, nós vamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Quantos creem nisso? Digam amém. Você crê nisso? Você sabia que Deus quer realizar milagres? Mas Ele quer trabalhar com a gente primeiro? Naamã o profeta Eliseu poderia ter falado com Naamã: seja curado, ele seria curado. Mas Deus preferiu trabalhar com ele aqueles 7 mergulhos, para que ele não pudesse apenas ser curado do corpo,
mas para que ele recebesse o perdão da alma e para que ele pudesse ser abençoado. E eu queria encerrar contando uma história que um dia eu ouvi, né? Diz que um pai, ele tinha 2 filhos, e ele reuniu os 2 filhos e disse assim: filhos, eu amo muito vocês. Tudo que vocês quiserem e eu puder, eu vou dar a vocês. Eu só não vou dar se eu não puder. E aí, um dos meninos, que foi o mais jovem, jogava bola na rua com os outros. E ele então percebeu que quem era o dono da bola, geralmente jogava no time. Porque quando a pessoa não joga a bola bem, ele tem que ser pelo menos o dono da bola, né, gente? Porque na minha época que a gente jogava bola, fazia lá o 2 ou 1, e aí escolhia, né? Então saía escolhendo, fulano, beltrano. Os piores sempre ficavam para o time de fora. Eu não sei se já passou por isso também, era uma humilhação santa, né? Você ficava, puxa vida, não fui escolhido. Eu não, porque eu sempre fui craque, né? Estou falando dos outros. E ele disse: pai, me dá uma bola de futebol. E o pai, imediatamente, no mesmo dia, foi lá e comprou uma bola e deu ao filho mais novo. O menino ficou super feliz. Foi jogar bola no outro dia, super feliz. E o mais velho, que era 1 ano mais velho, embora criança, ele percebeu que na escola dele, os meninos tinham relógios e ele não tinha relógio. E ele reuniu para o pai e falou: pai, eu queria muito ter um relógio, mas de ouro. O pai olhou para ele, não respondeu nada. Semanas se passaram, meses se passaram, anos se passaram. O menino já era um rapaz. Ele nem se lembrava mais do pedido que ele fez na infância. E o pai chegou em casa como de costume, naquela hora, no final da tarde, chamou o rapaz e disse: meu filho, há muito tempo você me pediu um relógio de ouro, mas você era muito jovem. Se eu te desse naquela época, você ia perder ele. Se eu te desse naquela época, você não ia dar valor a ele. Se eu desse esse relógio para você naquela época, talvez você seria até roubado. Mas agora eu vi que você amadureceu. Então eu trouxe o relógio. E o pai entregou um embrulho com uma caixa e dentro tinha um relógio de ouro. O que a gente aprende com isso? Que como esse pai, Deus sabe o momento que podemos e temos condições de usar nosso relógio de ouro. Tem coisas que você está pedindo que Deus disse ainda, que Deus está dizendo, ainda não. Ele não disse não. Ele disse: eu estou trabalhando com você. Mas não é para você deixar de pedir. Porque enquanto você está pedindo e mergulhando, Deus está trabalhando com o seu caráter. Deus está trabalhando com a sua vida. E quando chegar a hora certa, você vai receber o relógio de ouro. Quantos creem nisso? Digam amém. Deus sabe o momento que a gente pode ter o que pede. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, esteja aqui nesses dias, porque eu creio que nós vamos receber nesses dias o melhor de Deus para a nossa vida. Isso aqui é um rio, e nós vamos mergulhar 7 vezes nesse rio durante esses dias, até quarta-feira. Eu queria que você saísse do comodismo e da indiferença. Eu queria que você viesse aqui, desmarca o que você tem. É a penúltima semana do clamor do ano, não perca essa. Eu creio que assim como Naamã foi curado, Deus vai trazer cura para você. Assim como Naamã foi curado, Deus vai trazer milagres sobre a sua vida. Ainda esse ano, Deus vai realizar grandes coisas na nossa vida. Quantos creem nisso? Digam amém. Você crê nisso? Então vem provocar milagres. Vamos buscar a Deus. Porque quando nós buscamos, nós o achamos. Aliás, a Bíblia fala que quando a gente busca de verdade, Ele se deixa ser encontrado. E Ele vai se deixar ser encontrado nesses dias.